dia, queridos alunos, finalistas, bom dia, queridos pais, encarregados de educação. Estamos para mais uma aula de revisão, onde o professor Teixeira vai tentar comatar algumas dificuldades que vocês tiveram em relação aos exercícios de revisão. Este tema está num conjunto de vários temas sobre os solos e nós vamos falar simplesmente do perfil de um solo. Primeiro, eu gostaria de definir o que é o solo. Solo é uma formação superficial da Terra de espessura variável que evolui sobre a ação dos agentes atmosféricos e organismos vivos. Ok, falar do perfil de um solo, temos que primeiro saber como é que nós devemos estudar um determinado solo. Do mesmo modo que o livro não é estudado pela capa, os solos também não podem ser estudados só ao seu nível superficial. Assim, servimos-nos de uma amostra que deve conter uma sobreposição de solo. Este solo, cientificamente, lhe atribuímos o nome de pedon, desde a rocha-mãe até a superfície. Ok? Então, só para elucidar melhor, todos vocês já tiveram uma oportunidade de tirar uma fotografia de perfil. O nosso rosto é avaliado de perfil, onde apresentam-nos as características do nosso rosto. As fotografias frontais, muitas das vezes, não conseguem com precisão avaliar o perfil do nosso rosto. O solo também deve ser estudado desta maneira. Ok? É preciso nós entrarmos num calicato, ou seja, é importante nós entrarmos num buraco e podermos avaliar o solo de perfil. Ok? Cada camada exposta num determinado solo ou pedon constitui um horizonte do solo. A separação entre os vários horizontes pode evidenciar propriedades como cor. Lembrem-se que eu estou a falar do perfil de um solo, em que tu estás num buraco e estás a olhar o solo de perfil. Ali tu podes avaliar, porque lá é evidente a cor, a textura, a estrutura, a porosidade, a presença de determinados minerais e a existência de matéria orgânica. O solo deve ser estudado desta maneira. Eu mandei-vos coloquei-vos uma pergunta que estava relacionada com isso, em que vocês tinham que fazer uma amostra e apresentar no WhatsApp do professor, e esta amostra tinha que estar dentro de um frasco. A partir do frasco, nós conseguimos avaliar o perfil de um solo, a partir da sua cor, porosidade, textura e estrutura. Temos aqui uma ilustração de um solo de perfil. Ele é avaliado desta forma e tem vários horizontes. Temos o horizonte O, temos o horizonte A, temos o horizonte E e o horizonte C. Por exemplo, este solo ele evoluiu ao longo dos tempos. Antes, ele tinha simplesmente a camada C. O que é que representa a camada C? A camada C representa a rocha-mãe. Esta rocha-mãe, com o passar dos tempos, com o evoluir dos tempos, nós vamos ver que ele irá acrescentar mais camadas. Ali acrescenta-se a camada E. Esta camada E acabam por ser outras propriedades que vocês na tarefa vão ter que me responder que propriedades são essas que se encontram na camada E. Por isso eu não vou aprofundar aqui. E temos a camada A. A camada A, que é muito mais escurecida, ali eu já posso adiantar alguma coisa, temos uma presença de humus. Quer dizer que é uma camada onde acumula-se um determinado humus. E o humus é acumulado em função de quê? Da umidade e de alguns fatores, elementos orgânicos. Onde saem esses elementos orgânicos? Saem da camada O. Vem que na camada O nós temos vegetação. E podemos não ter só vegetação, mas outros elementos. Então, o solo é formado desta forma. E ele ao evoluir dos tempos, ela vai nos acrescentando essas determinadas camadas. Então, isto tem a ver com o perfil de um solo. E o solo deve ser estudado desta maneira, deve ser estudado desta maneira. É assim que vocês vão continuar a observar um determinado solo e poder avaliar
em função dos aspectos biológicos, químicos e aspectos físicos. Bem, uma revisão rápida, penso que vocês entenderam, espero que não haja dúvidas entre vocês e qualquer situação, por favor, podemos voltar a conversar no grupo do WhatsApp e dali vocês podem colocar todas as vossas dúvidas. Mas, por favor, é importante que vocês primeiro façam a tarefa, vão buscar, investiguem, para depois colocarem as vossas dúvidas ao professor. Temos como tarefa a primeira questão, como são formados os solos? Muito simples, uma pergunta curta e objetiva. 2. Caracteriza os aspectos principais de cada horizonte do solo. 3. Em que se baseia a classificação do solo? É importante que vocês me respondam isso e dali vocês vão decifrar outros mistérios que têm a ver com os solos. Um bem-aja a todos vocês, muito bom dia, portem-se bem, fiquem em casa e um bom dia.